E aquele velho ditado, né? A primeira impressão é a que fica. Mas será mesmo que a primeira impressão é a que fica? Bom dia, gente linda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês estejam bem. Relevem um reflexo no óculos, porque assim, eu estou sem maquiagem, cara de doente, entendeu? Relevem também iluminação. Eu sei, a iluminação tá muito ruim. Relevem, por favor. Não sei se vocês vão escutar barulho de máquina, tô lavando roupa. Então, assim, bem vida real. Bem vida real. Mas eu quis parar aqui um minutinho para conversar com vocês, porque eu queria falar com vocês sobre primeiras impressões, né? Sobre como a gente deduz uma pessoa em uma primeira impressão, né? Como que a gente imagina que a personalidade da pessoa, ou como que a pessoa é numa primeira impressão, depois a gente se surpreende, né? E vê que não tinha nada a ver com o que a gente estava pensando. E, gente, às vezes essa questão é só. É mínima, né? Não faz tanta diferença na nossa vida. A gente vê que talvez não era como a gente imaginava e tá tudo bem, vida que segue e tá legal. Mas nessa questão também a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque às vezes a gente deduz com a pessoa de uma forma e depois a gente percebe que ela é totalmente diferente e às vezes isso é bem, bem perigoso. Então, às vezes é bom ter um pouquinho de cautela, né? Em relação às pessoas, infelizmente, né? Porque a gente pode conviver a vida inteira com uma pessoa e não conhecer nenhum terço do que de fato ela é, né? E, enfim, a gente pode. Isso pode ser nossos pais, pode ser nossos irmãos, pode ser nossos filhos, nosso cônjuge, e aí, infelizmente, a gente não conhece 100% de uma pessoa. Às vezes a gente não conhece 100% de nós mesmos, né? Imagina de um outro. Mas eu não quero que esse vídeo seja um vídeo pesado, nem nada disso. Pelo contrário, eu quero que ele seja mais leve, né? Porque é engraçado como as pessoas têm uma visão diferente, né, de nós mesmos. Assim, a gente se conhece de alguma forma e a gente sabe como a gente é. E aí vem uma pessoa e fala assim: ai, nossa, primeira vez que eu te vi, achei que você era de tal jeito. E você fica: como assim? Mas eu nem sou assim. Nossa, eu realmente tenho cara disso? Ou, nossa, mas será que eu realmente transpareço ser assim? E às vezes é algo ruim, né? E a gente fica, nossa, e aí a gente fica até triste. A gente fica até triste, né? De perceber que tem cara de tal coisa ou que transparece tal coisa. E tem muita gente que se abala com isso, né? Mas eu acho engraçado porque durante basicamente toda a minha vida, os meninos não eram muito de falar, mas as meninas sim. Depois que pegava amizade e tal, as meninas sempre falavam que a primeira vez que me viam, achava que eu era muito antipática, que eu era muito chata. E eu achava engraçado. Isso nunca me afetou, né? Nunca me incomodou, apesar de ser antipática e chata ser algo ruim, né? Isso não me afetou, não me deixava triste, né? Acho que por eu saber que eu não sou assim, por eu saber que hum, por mais que eu seja chata mesmo, que eu sou chata, eu sou uma pessoa legal, né? Eu sei que eu sou. E, e talvez por isso que não me afetava. Eu achava, na verdade, engraçado quando elas falavam que eu tinha cara de antipática, que essa era a primeira impressão que tinha de mim e tal. E há um tempo atrás, né, no último curso que eu fiz, a professora fez uma atividade, né, pegou colegas de estilos totalmente diferentes e perguntava para a sala, né? Assim, eu achei essa atividade meio estranha. Confesso que ficou meio estranha, porque a atividade sim em si
era pra gente meio que pré-julgar a pessoa pelo estilo dela, pela roupa que ela estava vestindo. E eu não achei essa atividade muito legal por saber que, na realidade, as coisas são assim, né? Então, o que que aquela pessoa vestida daquela forma transparecia e o que que a outra vestida de outra forma, se tivesse vestido de tal jeito, né? O que que ela iria transparecer e assim, a gente sabe que não importa a roupa que você vista, não importa o estilo de cabelo que você tenha, não importa a cor da sua pele, não é isso que vai de fato dizer se você é uma pessoa confiável ou não, né? Mas enfim, não é a questão do vídeo isso, mas eu lembro que nessa atividade, na época eu tava com cabelo rosa, se não me engano, o rosa bem cheguei, ela perguntou para os colegas, se vocês não conhecessem a Jaine, né? Qual é a primeira impressão que vocês têm dela? E aí muitos colegas falaram assim que eu tinha cara de quem era estilosa e que de uma pessoa que tem atitude. E eu fiquei, hã? De onde vocês tiraram isso? Porque eu nunca me vi como uma pessoa estilosa. Eu sempre me vesti o mais básico possível com o que eu tinha. E muitas vezes não era muito estiloso, era só básico. Às vezes era até cafona, porque era o que eu tinha mesmo. Então nunca me senti estilosa, nunca consegui me vestir estilosa e nada. E essa questão de atitude é tipo por causa do cabelo, eu me sentia um pouco corajosa. Corajosa por ter o cabelo colorido, assim, bem, mas não de atitude também. E eu fiquei me questionando, nossa, eu transpareço isso? Que legal! E eu fiquei feliz. E aí essa semana, né, conheci um pessoal e tudo mais, e a pessoa, né, que falou a primeira impressão dela sobre mim, falou algo que me deixou feliz. Acho que talvez qualquer outra pessoa que ouvisse o que eu falei, ouvisse o que eu ouvi, também iria se sentir feliz, né? E, e aí ela me pediu informação, tal. Eu passei informação baseada no que eu já em uma experiência anterior e pelo que já tinha me informado, né? Ela agradeceu, tal. Depois conversando com ela, eu falei assim, nossa, a primeira impressão que eu tive de você é que você era uma pessoa sábia, você, nossa, transparece que é uma pessoa que sabe bastante. E eu falei, hã? Eu falei, nossa, obrigada, né? Ela falou assim, não, por isso que eu parei para pedir informação para você, porque eu olhei para você e pensei, nossa, essa pessoa aí tem cara de que sabe muito, eu vou perguntar para ela. E eu dei risada, eu achei engraçado, mas ao mesmo tempo eu me senti feliz, eu me senti com uma sensação de gratificante, sabe? E não sei, deu aquele quentinho no coração. Não que eu seja sábia, nossa, a dicção tá péssima. E, e ver que alguém olha pra mim e pensa, nossa, ela tem cara de que sabe de alguma coisa, mesmo eu não sabendo de nada. Eu achei legal, achei interessante. E, e sabe, gente, é sobre essas questões, entendeu? Sobre como as pessoas nos veem de uma forma que a gente não se vê assim. Porque eu não me via como uma pessoa sábia, né? Apesar de querer transparecer isso, eu acho que eu sempre quis transparecer isso, porque essa vibe de quem tem cara de que é sábio, né? Eu acho muito elegante. Eu acho muito elegante uma pessoa que é sábia, de que sabe das coisas, né? De que passa essa sensação de sabedoria. Eu acho isso muito legal, muito, muito bonito. E de fato, talvez eu sempre quisesse transparecer isso. Eu acho que foi por isso que eu fiquei tão feliz, né? Em saber que de alguma forma alguém me viu assim. Mas não que eu seja, tá, gente? Porque não. Não sou.
Não sou muito sábia, tá? Não sou. Eu tô aqui sempre aprendendo, ó, constantemente aprendendo, assim como vocês, assim como todo o resto do mundo. Ninguém sabe 100% de nada. Então, gente, a vida é assim. A vida é assim. Mas eu acho engraçada a forma como as pessoas nos veem uma primeira vez, né? Não que eu seja uma pessoa sábia, porque eu não sei se eu sou. Acho que às vezes eu sei, é, eu tenho uma percepção diferente das coisas e talvez às vezes eu me sinta um pouquinho, é, como que eu posso dizer? Que eu sei de algo, mas não que eu realmente sei, mas que o pouco que eu sei eu posso melhorar. Eu não sei se ficou é, claro. Eu acredito que eu sou uma pessoa que eu estou disposta sempre a aprender, né? Eu sou uma pessoa que, se eu puder aprender e sempre estar em constante aprendizado, eu quero estar assim, em constante aprendizado, independente do que seja. Independente se é política, se é culinária, se é arte, se é. Independente do assunto. Se eu puder aprender um pouquinho, eu vou querer aprender. E eu acho que essa questão de sempre estar querendo aprender alguma coisa, tentar entender alguma coisa, eu acho que isso é sábio. Eu entendo isso como ter sabedoria, né? De você querer sempre aprender. E você querer aprender alguma coisa não quer dizer que vá mudar a sua opinião, né? Sobre o assunto, mas você vai aprender de um outro ponto de vista, o que é muito legal, né? E eu acho que eu já falei isso em outro vídeo. Com certeza eu falei no vídeo de a importância de sempre estar adquirindo conhecimento. E é exatamente isso. É, está constantemente adquirindo conhecimento, para mim é algo sábio. E quando ela disse que eu tinha essa cara de quem sabia muito de que era sábia, eu fiquei, nossa, muito feliz. Gente, literalmente deu um quentinho no coração, que eu falei, poxa, sério? Nossa, que gratificante isso. Não por me sentir, não por me achar sabichona, não por entender que, nossa, eu sou muito foda, nossa, eu sou a sabichona, eu sei de tudo. Não, pelo contrário, porque, assim, eu não sei nada. Eu não sei nada, a gente não sabe nada. Mas que foi interessante, sabe, transparecer isso, porque, de fato, eu tô ali sempre estudando alguma coisa, sempre tentando entender alguma coisa, sempre tentando ter um outro ponto de vista sobre determinados assuntos, aquela primeira impressão e aquele velho ditado, né? A primeira impressão é a que fica. Mas será mesmo que a primeira impressão é a que fica? Às vezes não, às vezes sim. Mas eu acho interessante. Eu queria compartilhar essa história com vocês porque eu acho engraçado, né? As diversas formas em que as pessoas me viam em uma primeira vez ao longo da minha vida, né? E como as pessoas têm percepções diferentes de mim, né? Mesmo eu sendo a mesma pessoa. Claro que com o passar do tempo, a gente muda e a gente evolui como pessoa, a gente está em constante evolução, né? E a gente muda. Mas ainda assim eu continuo sendo a Jaine, né? A Jaine. Eu sou a Jaine. Independente das minhas opiniões mudarem, da forma como eu me comunico com as pessoas, a forma como eu me visto e tal, mas eu continuo sendo a Jaine. E como as pessoas me veem, diferente ponto de vista das pessoas em relação a mim, eu acho interessante.
Mas me digam vocês, gente, porque eu tô aqui há 300 anos falando, né? Obviamente, porque eu estou falando com a câmera. E eu só vou saber a opinião de vocês lendo os comentários. Então, deixa um comentário pra mim e me conta como que as pessoas, a primeira impressão das pessoas em relação a vocês. Me digam, eu quero mesmo saber. Eu acho isso muito interessante. Vamos fazer esse estudo? Vamos fazer esse estudo aqui, então. Me digam vocês, essa primeira impressão, qual era a primeira impressão das pessoas em relação a vocês? E, e alguém que vocês, sei lá, uma melhor amiga, um melhor amigo, ou o namorado, ou a sua esposa, enfim. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram, né, dessas pessoas? Acho que seria interessante saber, tá? Então, deixa um comentário para mim. Curte esse vídeo porque é muito importante. Cada curtida, cada comentário ajuda muito aqui no canal, tá bom? Eu acho que seria muito legal da parte de vocês me ajudarem, tá? Se inscreve se você não for inscrito. Confere a inscrição de vocês, porque às vezes o YouTube simplesmente tira a inscrição de vocês, tá? Compartilhe esse vídeo se você quiser, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!